Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Leandro. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde. Bom, Vera, até o momento, nem Lula nem Bolsonaro foram às sabatinas, às entrevistas e debates que diversos órgãos de comunicação estão promovendo. Bom, agora o que nós temos informação é de pools de emissoras para fazer debates. E a questão é, havendo o pool, várias emissoras trabalhando juntas, você acha que isso, digamos assim, constrange os dois a participar? Com certeza constrange, o Sardenberg, porque os dois vão ser pegos pela palavra, ou pelo menos cobrados pela palavra, né? Vamos lembrar, essa história de pool só aconteceu no Brasil em 1989. Desde então, as emissoras preferiram realizar seus próprios debates. De uns tempos para cá, isso bem mais recentemente, depois que a internet passou a ser mais, mais consultada e com mais vídeos, os jornais também entraram na realização dos debates. E aí ficou realmente uma quantidade muito grande de eventos e isso deu desculpa para que os candidatos falassem, nossa, tem muito evento, então eu não vou poder comparecer. Mas o próprio Lula foi quem sugeriu que as emissoras e os demais veículos se unissem em grupos, em pool, para realizar os seus debates, porque assim ele poderia comparecer a 3. Foi a condição que ele mesmo apresentou. E foi isso que as emissoras e os jornais passaram a fazer. Fizeram várias reuniões e já organizaram, bateram o martelo a respeito da realização de 2 desses pools, 2 desses conglomerados de mídia para ouvir os candidatos. Então, um deles será no dia 28 de agosto, comandado pela TV Bandeirantes, com a TV Cultura e mais a Folha e o UOL. E o outro no dia 14 de setembro, que é um pool que replica o consórcio de veículos de imprensa criado durante a pandemia de Covid-19. Então vai ter os jornais, o G1 e o UOL, que são os 2 principais portais e os principais jornais. Esse dos jornais e dos portais tem uma peculiaridade, Sardenberg. Por não ser transmitido por televisão aberta, ele não precisa seguir a regra segundo a qual todos os candidatos com representação no Congresso, cujos partidos tenham representação no Congresso, precisam ser convidados. Então, esse consórcio decidiu convidar apenas os 4 primeiros candidatos, e aí, nominalmente, numericamente, se tiver empate técnico, para no 4º, e se tiver um empate numérico, a regra de desempate vai aquele candidato cujo partido tem mais representantes na Câmara. Então, isso hoje restringiria o debate a Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet. Não indo ainda assim se realiza o debate com 3 participantes. Não indo 2 dos 4, não haveria debate. Então, agora a bola está com os candidatos, né? O Lula, que disse que iria caso houvesse pool, já tem 2 pools, ele pode dizer que vai. E o Bolsonaro disse que se o Lula for, ele vai. Então, se o Lula disser que vai, Bolsonaro vai ser muito cobrado a também comparecer, embora para ele eu ache que seja uma decisão mais difícil. Ele não foi a debates em 2018, ele foi a 2, mas depois foi poupado por conta da facada, não foi a nenhum no segundo turno. Não gosta de debater, não se sai muito bem em debates, e seria um debate com o Lula. Primeira vez na história que a gente pode ter o debate entre um presidente da República e um ex-presidente por 2 mandatos. É algo muito grande do ponto de vista histórico, e eu acho muito louvável que a imprensa tenha tido a maturidade de sentar, conversar e organizar
esses pools, ainda que os seus interesses o seu interesse primeiro fosse fazer um debate exclusivo, abrir mão dessa exclusividade em nome do interesse público do eleitor de ver os candidatos serem obrigados a debater. Achei muito inteligente, achei muito cívico, achei que a imprensa assim cumpre o seu papel de fomentar o debate. Tá certo. O consórcio formado por O Globo, Valor, G1, Folha de São Paulo, Estadão e UOL tem marcado esse debate para 14 de setembro. É isso? É isso. E o outro da Bandeirantes, TV Cultura, Folha e UOL acontece no dia 28 de agosto. Esse precisa ter as regras mais tradicionais de convidar todos os candidatos cujos partidos tenham representação na Câmara dos Deputados. Enquanto isso, o Datafolha mostrando que a maioria dos eleitores está decidida, né, Vera? É isso, mais de 70% dos eleitores dizem estar decididos quanto ao voto, Leandro. É um alto índice de resolução do voto, não é algo definitivo, a gente sabe, depois que começa o horário eleitoral, que vem os debates, a gente pode ter aí mudanças no quadro, mas é um índice grande para essa época do ano, antes mesmo disso tudo, mais de 70% dizerem que não pretendem mudar o voto. Um cenário de estabilidade em relação às últimas pesquisas, com leves mexidas dentro da margem e mexidas fora da margem apenas nos segmentos, né? Então, Bolsonaro se recuperou um pouco entre as mulheres, diminuiu a diferença para Lula entre os mais pobres, o Lula deu uma leve crescida, na verdade o Bolsonaro é que mais que caiu, então diminuiu a diferença entre os mais ricos e assim a gente chega ao início oficial da campanha com uma possibilidade ainda de que tudo seja resolvido no primeiro turno. Qual é o fator aí que pode alterar isso, né? A entrada em vigor das medidas que beneficiam o substrato mais carente da população, como o aumento do Auxílio Brasil, a distribuição dos outros benefícios a caminhoneiros, taxistas. Então, isso pode dar alguma mexida que garanta a realização do segundo turno. Então, agora a gente está meio nessa conta, né? A conta de chegada, para a gente saber se vai ter segundo turno ou não. E, bom, como você disse, né, não só tem 70% de eleitores que dizem que já escolheram seu candidato, como já há várias pesquisas, os números básicos não se alteram, né? O que é uma boa notícia para o Lula e ruim para todos os demais, né? Inclusive Ciro e Simone, que parecem estacionados, né, Vera? Estacionado, Sardenberg, Simone estacionada um pouco abaixo, né, num degrau abaixo ainda do Ciro, e o Ciro correndo o seguinte risco, que não é algo que a gente também possa desprezar e que é bom ficar olhando. A gente viu em 2018 um fenômeno de desidratação aguda dos candidatos na reta finalíssima do primeiro turno, né? Quando o Bolsonaro cresceu entre eleitores de Geraldo Alckmin, provavelmente Fernando Haddad também cresceu em cima dos eleitores da Marina Silva. E caso haja a possibilidade de segundo turno, ou seja, se Bolsonaro crescer com os auxílios, não é desprezível que haja um movimento especulativo, um ataque especulativo em cima dos eleitores do Ciro para que se decida tudo no primeiro turno. E aí ele poderia desidratar para baixo desse patamar de 8% que ele vem conseguindo manter. Claro que o decorrer da campanha ainda vai dar chance a que ele cresça, os debates, o horário eleitoral, mas isso não é desprezível. E o Lula está fazendo um movimento justamente em cima desses candidatos que têm pontuação menor. Então, ele está discutindo com o Bivar, a gente falou disso ontem, está discutindo também com o Janones, que tem um pouquinho mais de voto que o Bivar, tem muita inserção entre jovens, muita inserção nas redes sociais e que confirmou que vai ter uma conversa com o ex-presidente Lula. Bom, a questão então seria a seguinte, quer dizer, resolve ou não resolve no primeiro turno? Essa é a questão do momento. Eu acho que essa vai ser a questão que a gente vai acompanhar daqui até outubro. Essa e a outra, em outra seara, correndo em paralelo, a escalada golpista do Bolsonaro e a reação da sociedade civil. Sardenberg, eu acho que essas são as duas grandes vertentes, os dois grandes pilares da cobertura que a gente vai ter nesse ano.
Vera Magalhães. Obrigado, Vera. Até a semana. Obrigada a vocês. Bom Até fim de a semana. semana. Um ótimo fim de semana para vocês e para todos.